Oi, oi, gente. Tudo bem? Então, vamos lá também. Só lembrando, né, que a gente está trabalhando com cinética química, né, velocidade e reação. Na aula passada, a gente trabalhou com os fatores que alteram a velocidade e reação. Lembre comigo, quais são os fatores mesmo? Temperatura, que mais? Pressão, superfície de contato. E terminamos com o quê? Com concentração. Então, era esse ganchinho que eu precisaria. Pessoal, assim. O que a gente vai falar nesta aula de hoje com relação à concentração é o encaixe, é o link deste segundo bimestre com o terceiro bimestre. Então, o que a gente vai trabalhar hoje, você vai precisar bastante lá no terceiro bimestre, portanto, foco. Fica ali ligado no tempo todo, tem bastante informação aqui. Bom, pessoal, então a gente tinha parado na aula passada em concentração dos reagentes. O que a gente tinha visto? Que quanto maior a concentração dos reagentes, lembra da festinha lá com muita gente e pouca gente? Maior o número de colisões e, portanto, maior vai ser a velocidade de reação. Tínhamos parado aí, certo? Bom, o que eu preciso? De uma parte importante dessa concentração dos reagentes, que é chamada de lei da ação das massas ou lei de Goldberg-Wade. O que eles dizem, pessoal? Que a velocidade de uma reação num dado instante e a uma certa temperatura, lembra que temperatura influencia a velocidade da reação, é proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes, mol por litro, portanto, elevado às potências iguais aos respectivos coeficientes na equação química balanceada. Não entendi nada. Pois é, então vamos por partes. Olha só, o que ele está dizendo? A velocidade da reação, então. Então, eu tenho uma reação qualquer, A mais B formando C e D, onde Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes. O que a lei de Goldberg-Wade está dizendo? Que a velocidade da reação, então a velocidade da reação num dado instante e uma certa temperatura. Então, pessoal, deixa aí pendente essa informação aqui, ó. Num dado instante e a certa temperatura. É proporcional a quê? Ao produto das concentrações dos reagentes. Lembre que concentração molar eu represento por colchete. Certo? Então, concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? A e B. Então, depende do quê? Da concentração de A e concentração de B. Certinho? Olha o detalhe. É proporcional ao produto. Se é produto, é vezes. Sim? Aqui é onde o povo que fica lá mais desatento se perde. Por quê? Porque tá lá com a tua equação, tem um maisinho, A mais B. Mas a lei de Goldberg-Wade diz que é o produto das concentrações. Tudo certo? Bom, dos reagentes elevado a potências iguais aos respectivos coeficientes. Então, lá, aos respectivos coeficientes. Azinho A, Bzinho B. Tudo bem? Por que depende dos reagentes, pessoal? Porque, veja só, imagine que você vai fazer uma torta de banana. Aliás, você tem uma fábrica de tortas de banana. Torta de banana é muito bom, né? Então, imagine só, você tem banana lá, farinha, enfim. Enfim, vamos pensar em banana e farinha para fazer a torta. A velocidade de produção da tua fábrica de tortas de banana depende do quê? De quanto de banana e quanto de farinha você tem. Se você tem pouca banana e pouca farinha, produz pouco, tua velocidade de produção é baixa, certo? Se você tem muita banana e muita farinha, você produz muito, beleza? Por isso que a velocidade da reação depende dos reagentes e não dos produtos, certo? Agora vem um detalhe importante, pessoal. Lembra que eu falei para você deixar pendurado? Num dado instante, a dada temperatura. Como é que a gente relaciona a temperatura aqui? A temperatura é dada pela constante da velocidade. Então, essa constante tem uma relação direta com a temperatura em que está ocorrendo a reação. Certo? Muito bem, pessoal. Então, agora volte lá. Então, essa aqui é a minha lei da velocidade.
A velocidade, então, segundo Gutenberg-Wade, depende do produto da concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. Há uma certa temperatura que está relacionada, então, com a constante da velocidade. Tranquilo? Muito bem. Então, veja dois exemplos. Como é que funciona isso, então? Do mais simples para um pouco mais complexo e depois a gente vai falar dos detalhes que são super, hiper importantes. Então, vamos lá. Na minha reação, H2 mais Cl2 formando HCl. Velocidade de reação segundo Gutenberg-Wade ou lei da ação das massas. Essa reação depende, a velocidade depende de uma certa temperatura, portanto, eu represento por K, é minha constante da velocidade. Certo até aqui? Depende da concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? O H2 e o Cl2. Então, lá, concentração colchete dos reagentes. O que eu tenho, pessoal? Produto. Então, lá, vezes zinho. Beleza? Produto lá da concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. Que não precisa aparecer, obviamente, quando for 1. Tranquilo? Ah, mas é só isso? Por hora, pessoal. Nesse momento, a gente vai montar a expressão. Mais pra frente, você vai usar, substituir os valores das concentrações, certo? Por isso que ele faz o engate lá com o terceiro bimestre. Beleza? Bom, aqui. N2 mais H2 formando NH3, amônia, portanto. Como é que eu faço? Da mesma forma. Segundo a lei da ação das massas, lei de Gutenberg-Wade, a velocidade da reação depende da constante da velocidade, e essa constante está relacionada com a temperatura da reação, da concentração dos reagentes, quem? N2 e H2. Olha lá. Concentração de N2, concentração de H2, mais ou vezes produto, portanto, vezes, elevado aos seus respectivos coeficientes, 1 e 3. 1 que não precisa aparecer e 3. Então, aqui estão as duas expressões da lei da velocidade dessas duas reações. Tranquilo? Fácil, né? Bom, agora foco, pessoal, porque nas observações estão os detalhes mais importantes. Bom, primeiro, pessoal, a lei de Gutenberg-Wade, venha comigo, por favor, ela fala do quê? A lei da velocidade em um dado instante. Lembra que eu falei para você deixar pendurado isso aqui? Então, veja, pessoal. Isso aqui é velocidade instantânea, naquele momento. Diferente do que a gente fez lá no comecinho, que era a velocidade média de reação. Aqui não, eu quero saber a velocidade agora, nesse momento. Por isso que ela depende da concentração. Por que a velocidade é instantânea, pessoal? Porque à medida que a reação vai se processando, a concentração, a quantidade dos reagentes não vai diminuindo? Pois é. Então, se você passou aquele momento, a velocidade já passa a ser diferente. Por quê? Porque diminui a quantidade de reagente. Se diminui a quantidade de reagente, olá, menor é o número de colisões, menor a velocidade. Então, à medida que a reação vai acontecendo, a velocidade dela vai diminuindo porque a quantidade de reagente está diminuindo. Por isso, essa velocidade, que depende da concentração dos reagentes, é uma velocidade, venha, instantânea. Não é uma velocidade média. Tudo bem? Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, pessoal, pega o teu marca-texto, anota aí o que eu vou falar. O estado sólido não participa da expressão da velocidade. Por que o estado sólido não participa? Porque como é uma velocidade instantânea, lembra quando a gente fez aquele desenho? Vou usar esse espacinho aqui, pessoal. Da barrinha de ferro. Lembra? Na água. Lembra que eu falei para você que a água, ela reagia com a superfície do ferro aqui? Dentro aqui, pessoal, reage de imediato? Não.
Então, por que o sólido não participa da expressão da velocidade? Porque como a velocidade é instantânea, naquele instante, quanto desses 10 gramas está reagindo? Não sei. Não sei. Por quê? Porque não são os 10 gramas que estão reagindo. O que está reagindo é só a superfície. Por isso que o estado sólido não participa da lei da velocidade. Não depende da quantidade, mas sim da superfície de contato. Anote aí. Bom, como é que ficaria então? Então, ficaria assim. Então, minha velocidade de reação, eu vou fazer em partes. Depende da constante da velocidade, da concentração dos reagentes. Nesse caso, quais são os reagentes? O óxido de sódio, Na2O, e o CO2. Estou fazendo em partes. Então, lá, Opa, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Na2O vezes o CO2. Elevado aos seus respectivos coeficientes, coeficiente 1 que não precisa aparecer. Agora vem a parte importante. Como o Na2O ele é sólido, pega o teu marca-texto, ele não participa da lei da velocidade. Veja, pessoal, participa da reação? Sim. Mas como eu não consigo determinar quanto está reagindo, porque depende da superfície de contato e não da quantidade, ele não participa da lei da velocidade, da expressão da velocidade, num dado instante, certo? Então, a minha velocidade, portanto, vai depender da constante e só da concentração do CO2. Tudo bem? Andando nessa mesma linha, a gente vai para o terceiro item, que é o reagente em excesso. Se ele está em excesso, num dado instante, eu sei dizer quanto está reagindo? Não. Então, o reagente em excesso também não participa da expressão da velocidade. Ah, tá, mas como é que eu vou saber quando que o reagente é em excesso? Ou ele está dizendo em excesso, ou que vai te interessar muito lá para frente, existem vários casos, mas assim, que vai te interessar muito é a água em solução aquosa. Se a solução é aquosa, quanto de água está reagindo naquele momento, você não consegue determinar, certo? Então, veja, minha velocidade aqui vai depender da constante, da concentração do NH3 gasoso, e da concentração da água. Certo até aqui? Muito bem. Só que a água está em excesso. Pega o teu marca-texto, grife. Se está em excesso, não participa da expressão da velocidade. Eu não dependo dela para calcular a velocidade instantânea. Portanto, a minha velocidade aqui depende da constante da velocidade e da concentração do NH3. Sossegado? Bom, quarto item, respira de novo e olha para cá. Assim, existem reações que a gente chama de reações elementares e não elementares aqui em cinética. O que são reações elementares? São aquelas reações que acontecem numa única etapa. Então, por exemplo, essas reações aqui estão acontecendo numa única etapa, são reações elementares. Muito bem. Agora, se eu tiver uma reação não elementar, aquela que acontece em etapas. Bom, quem é que determina a velocidade da reação quando você tem várias etapas numa reação? A etapa lenta. Então, imagine, por exemplo, tua fábrica de banana de volta. Então, imagine que tem 3 pessoinhas. Pessoa 1, venha comigo. Pessoa 1 que pega a forminha, coloca a massa na forminha. A pessoa 2 que corta lá as bananas e coloca dentro da massa. E a pessoa 3 que cobre a banana para fechar a torta. 3 pessoas na tua fábrica de banana. Imagine, por exemplo, que a pessoa 1 é super rápida, que vai lá e pega as formas e coloca lá a massa, estica a massa, pá. A pessoa 2 vai cortar a banana daquele jeito. Cortando a banana. A pessoa 3 pega rapidinho e cobre a banana. Ora, a velocidade de produção da sua fábrica de torta de banana está dependendo de quem? Quem está determinando a velocidade? A pessoa lenta. Porque ela está fazendo tão devagar, tão devagar, tão devagar, que ela está prejudicando a velocidade de produção de torta. Certo? Mesma coisa na reação química, pessoal. Se eu tenho uma reação acontecendo em etapas, quem que determina a velocidade da reação? A etapa lenta. É isso que você tem que lembrar. Ela que determina a velocidade da reação.
Ah, mas como é que eu vou saber quem que é etapa lenta? É a primeira sempre? Não, normalmente ou está escrito no exercício, na própria equação, ou no corpo do exercício, certo? A primeira etapa é etapa lenta. Ah, mas se tiver duas etapas lentas? Não, sempre uma é mais lenta, uma mais lentinha que a outra. Mas eu tenho que decorar. Não tem que decorar, pessoal. Imagine você decorar todas as reações que ocorrem em etapas e quais são as etapas lentas. Não tem. O exercício tem que te dar. Teu único trabalho é lembrar que a etapa lenta que determina a velocidade da reação em reações em etapas. E aí, pessoal, eu não preciso nem sofrer muito. Quero saber qual é a expressão da lei da velocidade. Se depende da etapa lenta, me interessam só esses reagentes. Então, a velocidade da minha reação depende da constante da velocidade e da concentração dos reagentes. O HBr e o O2. Beleza, pessoal? Ah, mas e a equação geral? Não me interessa. A equação geral está me dizendo que ocorre em várias etapas. Então, ela não me interessa. Me interessa a etapa lenta. Beleza? Entendeu? Bom, engate da próxima aula, pessoal. A gente vai precisar, vem aqui comigo, a gente vai precisar, então, na próxima aula, terminar. A gente vai falar de mais alguns detalhes dessa lei da velocidade, Gutenberg-Wade, certo? Mas você já pode fazer os exercícios da página 51, que falam de fatores que alteram a velocidade da reação. Você pode ir até o exercício, pelo menos o exercício 10, e na aula que vem a gente fecha essa listagem toda. Tranquilo, pessoal? Entendeu tudo? Se não entendeu, revisa, entra lá na plataforma, conversa comigo. Poucas pessoas estão conversando comigo, estou sentindo falta de vocês. Então, conversem comigo, porque essa aula é o link para a aula aqui, para o próximo bimestre, ok? Um abraço para vocês, nos encontramos na próxima.